Bem-vindos ao canal QI83. Não esqueça de compartilhar, curtir e se inscrever. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à série de entrevistas do G1 com candidatos à Prefeitura de São Paulo. Essa série abre a rodada de entrevistas feitas pelo jornalismo da Globo nas eleições municipais 2024. A gente convidou os 5 candidatos com melhor pontuação na pesquisa Quest, que foi feita recentemente, no dia 30 de julho, foi publicada no dia 30 de julho. E pela sequência definida em sorteio, o segundo a ser ouvido é José Luiz da Atena, candidato à Prefeitura pelo PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira. E assim como essa entrevista, todas as conversas vão ser transmitidas, estão sendo transmitidas ao vivo no G1, e depois vão ficar entra no papel de candidato para que o senhor consiga responder difícil, hein? Perguntas importantes para o eleitorado Claro. de São Paulo. Quero começar por algo que aconteceu hoje, que foi uma operação na Cracolândia, prendendo com 3 guardas municipais como alvo de mandado de prisão, 2, até a última notícia que eu tive, já haviam sido presos, e um ex-guarda municipal. Há relação com crime organizado e há uma suspeita desses guardas atuarem como milicianos. O senhor já chegou a dizer que só Deus resolveria o problema da Cracolândia, que o senhor, se pudesse, colocaria Deus como secretário de Segurança Pública. Mas eu quero... E ele não aceitou. Ele não aceitou, mas eu quero saber do senhor, se eleito for, vai fazer o que na Cracolândia? Primeiro, Natuza, o problema da Cracolândia é muito mais complexo do que parece, vai dar para resolver. Agora, quanto a esses 3 cidadãos que pertencem à GCM e que foram pilhados ou que foram presos sob a suspeita de que são milicianos, quando o sujeito é miliciano e trabalha na guarda, ou deixa de ser policial, civil, militar, e vai para a milícia, como acontece com frequência no Rio de Janeiro, ele deixa de ser policial e é bandido. A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo é uma guarda boa, que vai ser reforçada e muito reforçada, vai ser aparelhada e muito bem aparelhada, vão ser mais bem pagos, eu atingindo a Prefeitura de São Paulo, conseguindo me eleger prefeito de São Paulo, mas você está falando de infiltrado numa organização que tem 6 mil homens, você não pode julgar toda a organização por quase mais de 7 mil homens, como você está colocando. Então, bandido é bandido. Usando o fardo é pior ainda, porque esses bandidos infiltrados, eles entregam, por exemplo, operações que devem ser operações sigilosas para combater o crime organizado. Quando eu falo em que a Guarda Civil Metropolitana tem que ser armada e com os mesmos equipamentos e exercer poder de polícia que as outras polícias exercem, é porque o inimigo comum é um só, é o crime organizado, é o PCC. São outras organizações que estão tentando disputar a área com o PCC. Então, a nossa guarda vai ser super, hiper bem armada, ter poder de polícia e trabalhar, claro, com as investigações da Polícia Civil de São Paulo, com a Polícia Militar, que devem ser valorizadas aí, o nosso trânsito com o Tarcísio e todos os atores da segurança pública. Não basta apenas você colocar polícia para combater dependente químico ali, que aliás o dependente químico deve ser tratado, deve ter direito a tratamento, isso nós podemos falar depois. Mas se o Estado não ajudar, se de repente nós não tivermos a participação das polícias civil e militar, só a GCM não vai resolver. Claro, ela será aparelhada, vai melhorar a segurança pública, mas você não melhora o problema da Cracolândia simplesmente tentando sozinho com o prefeito de São Paulo resolver o problema da Cracolândia. Candidato, mentira quem fala isso. Deixa eu só fazer uma mentira, pontuação. porque não é só um prefeito que vai resolver o problema da Cracolândia, ele pode ajudar e muito. E eu conversando com essas autoridades, com que tenho, inclusive, um trânsito muito bom, eu tenho certeza que a gente vai combater o crime organizado no seu fluxo. Um exemplo, para você matar o dragão, você tem que impedir que o sangue chegue ao seu coração. É a mesma coisa que nós pretendemos fazer, impedir que a droga, a cocaína, as drogas K, o crack, que o Brasil é o maior consumidor de crack do mundo, o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, isso não pode chegar até o coitado do dependente químico. Não é só na Cracolândia, é na cidade de São Paulo inteira. Agora eu vou perguntar uma coisa para o senhor. Eu já vi esse diagnóstico com maior ou menor propriedade uma centena de vezes. Uma centena de vezes. E esse seu diagnóstico, ele é perfeito. É exatamente assim que a coisa acontece. E não é com solução fácil. O que eu não vejo com frequência... Não estou dizendo que é fácil, calma, mas calma. ela é perfeitamente de resolução. Eu acho que o senhor vai me deixar terminar a pergunta, né? Se você atuar
de forma firme e contando com todos os atores que envolvem a segurança, inclusive justiça, governo do Estado, você consegue tentar resolver. Eu não vou dizer que nós vamos resolver, mas nós vamos tentar resolver. Se você não fizer nada, ou tomar medidas esdrúxulas, como colocar grades no centro de São Paulo e ficar prendendo o dependente químico toda hora, você não vai resolver. Eu tenho até dúvidas de quem está por trás do que acontece no centro de São Paulo, por exemplo. O que você está dizendo com isso? Eu estou dizendo com isso que o PCC ele, pode estar envolvido em espalhar o terror pelo centro. Famílias de tataranetos, netos, que criaram as suas famílias ali, tiveram que vender ou alugar aqueles prédios do centro da cidade, e embora dali, foram expulsos pelo crime organizado de São Paulo. Candidato, Há informações de que conjuntos habitacionais que foram construídos em comunidades, o PCC já invadiu isso. Se você não resolver a história do crime organizado, não vai ficar só a Cracolândia sob essa condição de terror. A cidade inteira sem o direito de ir e vir e estar. Eu quero entrar nesse ponto, hein? Mas antes, duas coisas, candidato. Eu sei que é muito difícil sair do papel de apresentador e ir para o papel de entrevistado. O senhor precisa me deixar entrevistá-lo. Eu preciso conseguir fazer as perguntas. Só um minutinho, o senhor me deixa terminar. Só com um detalhe, eu também preciso ter o direito de responder. Claro, mas o senhor Você disse que eu teria 1 hora para responder. Mas o senhor precisa ouvir as minhas perguntas. O senhor começa a falar de determinar. Eu ouvi todas e respondi todas. 6 minutos de uma pergunta só, candidato. Eu não creio que os eleitores de São Paulo... Mas um assunto como a Cracolândia não pode englobar mais do que 6 minutos. O senhor já ouviu falar de uma expressão... O senhor já ouviu falar de uma expressão... Você não pode resolver... Natuza, eu não quero te contradizer. Mas você não pode falar de problemas complexos em segundos. Candidato, não é esse o ponto. O ponto é que... O senhor já ouviu falar numa expressão chamada interrupting? É quando o homem não deixa a mulher falar. Eu não imagino que seja... Desculpe, não é esse o meu objetivo. Então, o senhor vai ter toda a liberdade... Qualquer entrevistador, independente de gênero, a minha ação Mais sempre uma vez, foi o senhor essa. não deixa eu falar. Agora, porque eu... você fez uma comparação absolutamente indevida. Eu respeito candidato, as mulheres e tenho muito respeito pelas mulheres. Eu não estou Agora, dizendo... eu estou falando com uma entrevistadora independente de gênero. Se você fosse homem, eu teria respondido da mesma forma. Você me faz uma pergunta complexa vamos e quer que eu responda rapidamente. Não, é impossível isso. Eu quero só que o senhor ouça as minhas perguntas. Eu ouvi e respondi. Então vamos para a próxima. O senhor falou de PCC. E eu queria muito falar de PCC e transporte. Há investigação dizendo que há ligação do PCC com 2 empresas de ônibus. O senhor já disse que o paulistano não vai pagar passagem para facção. Então, eu queria muito entender se o senhor vai encerrar, se eleito for, os contratos com a Transwolf e com a Upbus, que são as empresas alvo dessa investigação. Vou. Já pensou se eu respondesse assim? Mas eu acho ótimo. Ficaria chato. Você tem que explicar. Candidato, eu não tenho medo do PCC. Eu não vou usar colete de bala para fazer campanha política. As organizações sociais de saúde, quem é especialista na área diz o seguinte, que há muito pouca fiscalização das organizações sociais. Então, tem organizações boas, como o senhor disse, tem organizações ruins e que podem superfaturar procedimentos, podem incluir um número de pacientes que não é o real e, com isso, levar dinheiro público. Na sua gestão, o senhor vai fazer um pente fino de todos os serviços, os contratos com organizações sociais? Claro, eu tenho uma sugestão. Eu estou respondendo o tempo legal para você? Está ótimo, tá, candidato. Então, eu fui devidamente enquadrado por você e eu me sinto muito feliz. Se bem que eu não concordo ainda com a sua primeira colocação, porque eu ajo de forma mais agressiva sendo entrevistado por homens que mulheres. Muito mais agressiva. Eu respondo o que eu tenho que responder. Sabe o que é? A gente tem pouco tempo para responder sobre assuntos sérios, num programa de televisão ou qualquer outro programa, em segundos. Não dá para você, de repente, colocar em segundos. Eu não sei como é que eu vou fazer no debate, mas não dá para você responder sobre assuntos sérios que interessam a quem está nos ouvindo, que vão mudar essa cidade, a vida de muitas pessoas dessa cidade em segundos. Mas vamos para a Organização Social da Saúde? Mas não é só saúde. Não é só saúde. O pente fino, então, vai ser sobre que áreas? Em todas as áreas. Transporte público, educação infantil, 2.500 creches que nós temos, organizações sociais, são conveniadas da prefeitura. A maioria é excepcional. Tem funcionado bem, mas nós temos que ter segurança sobre tudo. Licitações, então, Deus me livre e guarde. Você tem, sob a ode desse prefeito,
uma sombra enorme de que a maioria das licitações é conduzida de uma forma absurdamente criminosa. É criminosa essa forma de conduzir licitação aqui em São Paulo. Eu proponho, por exemplo, que os fiscais usem câmera de corpo. Se polícia usa câmera de corpo, por que fiscal não pode usar câmera de corpo? Ah, os fiscais são todos corruptos? Não, mas aqueles que são vão ser pegos e colocados para fora da prefeitura e levados à cadeia. Sei, agora... É a prefeitura de São Paulo. Tem dinheiro sobrando para fazer isso. Não é questão de quanto custa, vai ser feito, porque tem dinheiro sobrando para isso. Se você deixar de gastar dinheiro com um bandido corrupto e safado, que leva boa parte do que nós recebemos na Prefeitura de São Paulo, vai sobrar ainda mais dinheiro para você tornar execuíveis esses projetos. Vamos falar de moradia? Quero colocar aqui um trecho de uma entrevista que eu fiz com a Brenda Siqueira lá em Heliópolis. Vamos ver. Um lugar melhor, um quarto só para eles, nós moramos no mesmo quarto, né? Cada um com sua cama, cada um com suas coisas. É o que se eu pudesse fazer, eu poderia fazer por eles. Um lugar melhor, uma casa melhor e um ambiente melhor. E você... Qual é o seu sonho, Brenda? Ai, meu sonho é sair daqui. Isso até me emociona, porque todo cidadão tem direito a uma moradia. Isso é óbvio. Você quer outro projeto? Não, eu quero... Já dei 3 projetos para você. Mas essa é a sua função, você candidato. Outro projeto? Mas você está dizendo que eu não disse. Todos os você está dizendo que eu não apresentei proposta, vou apresentar outra. A nossa proposta é para quem atrair, para quem construir moradias nas periferias da cidade. Para isso nós vamos atrair empresas de logística, empresas de tecnologia para as periferias, desonerando o cidadão, porque governar só cobrando imposto é fácil. Isso aliás, o PT e governos que o Boulos sempre apoiou são peritos nisso, em cobrar taxa e imposto. O nosso objetivo é, por exemplo, cada empresário que construir moradias, principalmente em regiões pequenas, que são mais fáceis de você adquirir e verticalizar. Numa área de 4 mil metros, você constrói 450 apartamentos. Numa área menor que isso, a metade disso. O empresário que construir essas moradias na periferia de São Paulo vai ter isenção, por exemplo, de IPTU durante 5 anos. O senhor tem ideia de impacto disso? O impacto tem que ser estudado pelos nossos técnicos e eu não posso te apresentar o planejamento inteiro do governo agora. Você me pediu proposta, eu estou te dando proposta. Acima de tudo. Eu estou dizendo, eu quero que outros caras façam essa proposta. Como é que os outros caras que têm coligação vão pagar esse custo das coligações? Eu não. Eu não vou pagar custo nenhum de coligação. Candidato, quero pintar aqui o seguinte cenário, tá? O senhor eleito prefeito precisa passar uma legislação super importante pelo Legislativo. E aí, o comando do Legislativo, as bancadas majoritárias do Legislativo dizem o seguinte: prefeito, sinto muito, ou o senhor libera a minha emenda, ou não vai ter projeto. O que o senhor vai fazer? Como é que o senhor sai dessa sinuca de guerra? Eu vou a todos os meios de comunicação e falar: o projeto é esse aqui. Quem não quer aprovar esse projeto são esses caras que vocês elegeram. São o seu legislativo. São esses caras que são responsáveis por impedir que a cidade devolva à cidade o que a cidade paga de imposto de uma forma direta ou indireta. São esses caras do legislativo que não estão me deixando governar. E eles que se resolvam com os eleitores deles. O senhor falou em dado momento de coligação. Eu sei que essa é uma pergunta recorrente, mas eu preciso fazer porque tem eleitores que se preocupam com isso. O senhor já se lançou, esse é o momento mais longe que o senhor vai. Você vai perguntar se eu vou desistir. Não, calma, deixa eu perguntar primeiro. É a 5ª vez que o senhor se lança numa disputa eleitoral e essa vez é a vez que o senhor está indo mais longe. Por que o eleitor deve acreditar que dessa vez o senhor vai até o fim? Porque eu estou dizendo que vou. Mas outras vezes o senhor disse que ia. Não, eu iria se houvesse apoio do partido, se houvesse apoio das pessoas que estão comigo. Eu sinto que há apoio de grande parte do partido, eu sinto que há apoio da executiva nacional, da executiva local, de gente interessada em ver São Paulo diferente. É por isso
que eu digo. Agora, candidato, voltando para a questão de trânsito em São Paulo, a gente falava de transporte, agora eu quero passar para de trânsito. O senhor chegou a dizer que os radares de trânsito são uma grande, palavras suas, sacanagem, porque eles não têm como objetivo reduzir os acidentes e sim arrecadar. Eu queria muito entender o que o senhor vai fazer com os radares da cidade, se o senhor vai reduzir, o que o senhor vai fazer com os radares, mas também para garantir a integridade física dos Derrubar todos motoristas. os radares, acabar com eles. Vai? Claro que não. Eu estou dizendo que São Paulo não tem necessidade e nem precisa adquirir mais radares. Não tem necessidade. Mas o que tem fica. Porque é claro que sim. Você tem que ter uma forma de controle, mas desde que essa forma de controle seja usada para educar a população e evitar O senhor acidentes. já está se aproximando do O número final, de eu não acidentes- posso que pena. deixar de perguntar de E saúde. que pese eu ter começado mal, eu me desculpo com você. Se eu lhe passei essa má impressão, Não, sinceramente eu me desculpo com você. Espero que você aceite as minhas desculpas. É evidente, que você é uma deputado. das minhas É evidente, referências candidato. do jornalismo. E é mesmo que eu não sou de puxar saco de ninguém. Se eu lhe passei essa impressão, não foi essa a minha intenção naquele momento. Talvez eu tivesse emocionado demais em estar aqui com você e tenha passado da bola. Não foi esse o meu objetivo. Tá certo, candidato. Muito obrigada. Queria falar de fila em saúde. Segundo a prefeitura, tem uma fila para exames de 351 mil pessoas aguardando isso com dados até 1º de julho. Tem gente que diz que esse não é o número real. 400 mil seria o mínimo. 500 mil de pessoas aguardando a fila. O que o senhor vai fazer para reduzir essa fila? Agilizar imediatamente a pessoa que faz o exame tem que ter contato com o especialista. Mas isso tem que ser o mais rápido possível. Mas são coisas diferentes. Nós temos que contratar mais médicos, mais enfermeiros, temos que reduzir essas filas. Não só isso. Nós temos que, pelo menos, em cada subprefeitura, você ter pelo menos dos dispositivos de saúde, qualquer que seja, hospital, AMAs. Tem AMAs que funcionam 24 horas, mas são muito poucas. São 15 no meio aí de 1.037 ou 1.060 unidades de saúde. Em cada subprefeitura vai ter que ter um hospital ou uma UBS, são 471, abertas 24 horas por dia. Doença não tem hora. Mas isso vai custar um dinheiro. Não interessa o que vai custar. São Paulo tem muito dinheiro. Se precisar, eu rapo o caixa da prefeitura e devolvo ao povo. Eu não sou o Robin Hood, mas é isso que tem que ser feito. Numa situação de crise, que tem 500 mil de pessoas paradas na fila, eu vou pensar em dinheiro gasto pela prefeitura? Que se dane. Vamos gastar dentro da perspectiva fiscal, sem cometer pedalada fiscal. Tem muito dinheiro em São Paulo. E você, conseguindo diminuir a participação de criminosos no meio disso, vai sobrar mais dinheiro ainda, se quiser, deixar 10 hospitais abertos. Se conseguir evitar que esse crime organizado leve tanta grana aqui. E, repito, são 107 bilhões de orçamento, vão ser 116, depois 119 bilhões. Como é que pode se reclamar? A prefeitura está rica para fazer campanha desse cara. O que ele fez com o dinheiro? Eu recomendo para o senhor e para quem nos acompanha um episódio de um assunto que fala das cidades esponja. É o episódio de número 1213. O Império era assim. Pois é, e tem um retorno a essas origens. Candidato, a última pergunta. O Império é que as ruas eram feitas de paralelepípedo e aí absorvia água. É uma coisa meio impossível hoje, mas há de se pensar. Candidato, o senhor já disse que vai ser eleito prefeito de São Paulo, mas na cartela de candidatos, quando o senhor olha e pensa num eventual segundo turno em que o senhor não esteja, quem que o senhor não apoia de jeito nenhum? Eu não vou apoiar ninguém. Ninguém? Ninguém. Não vou apoiar ninguém. Primeiro que eu pretendo ser eleito no primeiro turno. O sonho, Martin Luther King. Eu tenho um sonho. Eu posso ser eleito no primeiro turno. Eu tenho esse sonho. Eu tenho o direito de sonhar, mas mais do que o direito de sonhar, eu espero que nenhum desses caras sejam eleitos para que o povo possa sonhar. São Paulo precisa de esperança. E como eu sinto o desespero desse povo há 26 anos todo dia, eu acho que São Paulo vai ter esperança. Vai ter esperança mesmo. Eu tenho esse sonho. E não apoio ninguém. Eu sou contra a polarização, sou contra essa história das mesmas caras, do Ricardo Nunes ser boneco do Bolsonaro. Parece que você vai apertar o botão da urna lá para votar no Ricardo Nunes, sai a cara do Bolsonaro. Oh, meu! Ou então você vai apertar o botão do Boulos, aparece a cara do Lula lá. Aliás, eu acho que eu aconselho esses dois candidatos a deixar de serem marionetes do Lula e do Bolsonaro e terem uma identidade mais própria, que seria muito, muito bom para o futuro político deles.
E a polarização leva a ódio. Eu sou contra a polarização. Não que o bolsonarista que não for votar no Ricardo Nunes não vá votar em mim. Tem gente boa na direita. Direita não precisa ser extrema-direita e fascista, tá? Como Hitler, Mussolini. Não precisa ser extrema-direita. Esse prefeito chegou absurdo de falar que ele aceitava voto bolsonarista desde que o cara não fosse extremista. Queria perguntar para esse prefeito quem é extremista e democrático ao mesmo tempo. Ele falou, o extremista bolsonarista que for democrático, vote em mim. Que absurdo. Como é que pode um extremista ser democrata? E na esquerda tem muita gente boa também, desde que não seja extremista. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar e seguir o canal.